Judas, Epístola de Judas, capítulo 1, não tem capítulo, versículos 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. E quanto aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos pela tua palavra, que é santa, que é perfeita. Senhor, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, nos convença, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Alerte as nossas almas, nossos corações para a verdade do teu evangelho, e que possamos também ser consolados, ter a nossa fé fortalecida no Senhor nessa manhã, e a certeza de que Cristo tem nos guardado, o Senhor nos chamou, o Senhor nos amou, e o Senhor é poderoso para nos guardar, até aquele grande dia em que estaremos com o Senhor. Abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Irmãos, o que fazer quando a gente planeja alguma coisa e as coisas não saem exatamente como nós imaginávamos? Talvez você já tenha passado por isso algumas vezes, ou esteja passando por isso. Talvez você esteja tendo aquela dúvida que algumas pessoas têm. Com essa idade eu imaginei que já estaria com uma vida mais tranquila, com essa idade eu achei que já estaria com tal questão resolvida, ou não a idade, mas o tempo. Passado tantos anos, eu achei que tal situação já estaria resolvida, eu não teria mais esse problema, ainda me vejo lutando com tal desafio. Não é pecado planejarmos, irmãos, eu creio que devemos planejar, mas devemos saber que nem sempre o nosso planejamento dá certo. Uns hoje que são adeptos dessa que alguns chamam de teologia do coach, né? O coach é uma ferramenta de desenvolvimento humano, que eu creio até que tem o seu valor dentro da administração de empresas para pessoas identificarem algumas vocações, algumas coisas, mas quando traz para a igreja é um desastre, irmãos. E querem usar ferramentas assim na vida espiritual. Só que a vida espiritual a gente não resolve com uma planilha de Excel, irmãos. Não adianta se falar, daqui a um ano eu vou estar espiritualmente assim, ou assado. Muitas vezes planejamos coisas e as coisas não saem do jeito que imaginávamos, ou até de uma forma bem diferente do que imaginávamos. Para dar um exemplo de um dos maiores reformadores da história da igreja protestante, João Calvino, quando era um jovem, já com alguma proeminência, porque tinha uma mente brilhante e redigia materiais muito valiosos. Eu estou lendo aqui um trecho que está no site da Mackenzie, do Centro Presbiteriano de Ensino, e diz que a cidade de Genebra, na Suíça, onde Calvino desenvolveu um ministério muito frutífero, estava sob a liderança de outro reformador chamado Guilherme Farel. E aí, por providência divina, Calvino, que era um jovem, passou por Genebra. Ele havia despontado recentemente no cenário religioso europeu, através da publicação da sua obra magna, da sua obra mais importante, Instituição ou Institutas da Religião Cristã. Mas Calvino planejava passar por Genebra e ele queria se dedicar aos estudos, ele queria se fechar e ficar estudando e desenvolvendo essa sua obra, que é magnífica.
mas Guilherme de Farel convenceu Calvino a permanecer em Genebra e auxiliá-lo no pastoreio naquela igreja. Então, Calvino tinha um plano de passar por Genebra e ele acabou convencido por Guilherme Farel a ficar em Genebra e desenvolver um ministério muito frutífero naquele lugar. Eu já contei para os irmãos, não me comparando com Calvino de forma alguma, mas assim, a minha vida ministerial tem algumas coisas interessantes, porque quando eu cheguei à igreja eu só queria tocar, eu era músico profissional, tocava na noite, eu cheguei e só queria tocar baixo, aí comecei a estudar arranjo musical e estava empolgadíssimo estudando arranjo. Aí o pastor Roberto me chamou para dar aula na escola dominical, salvo engano. Acho que foi isso. Eu comecei a liderar, aí depois uma época eu dei aula no CETEB, umas coisas, aí por obediência ao meu pastor, fui lá e falei, não, vou fazer o que ele está me orientando. Aí comecei a fazer o seminário de teologia da denominação, a antiga escola de missões que virou IBRMEC, e aí comecei a amar a teologia, estudar empolgadíssimo. O pastor me chamou para liderar jovens. Eu falei, pastor, não tem jeito nenhum para liderar jovens, o que você tem na cabeça? A juventude na freguesia estava passando um momento bem delicado, ali nos idos dos anos de 2007, 2006, e aí eu, por obediência ao pastor, fui liderar a juventude. Deus nos abençoou. Fiquei 5 anos e meio liderando jovens ali na freguesia, e aí quando minha vida estava caminhando, estava liderando o ensino da igreja, o pastor me convidou ao ministério pastoral, e aí eu tinha certeza mesmo que não era para isso, que eu não queria ser pastor de jeito nenhum, e o pastor foi insistente, eu creio que as coisas estavam cooperando para isso, e mais uma vez eu aceitei um chamado que eu queria ser de Deus, mas que eu não queria, e creio que Deus tem me abençoado e frutificado. Logo depois assumiu Geração Ação, fiquei 7 anos liderando o grupo de jovens de toda a denominação. Então eu não queria ser pastor, não queria ser líder de jovens, e me vi alguns anos depois como pastor liderando jovens de toda a denominação. Então às vezes a gente, irmãos, faz planos e as coisas não saem exatamente do jeito que imaginávamos. E é curioso que às vezes naquilo que nós achamos que está dando tudo errado, é aquilo que Deus usa poderosamente para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. João Calvino, uma das mentes mais brilhantes da história da igreja, influenciou não só a igreja na Suíça, em Genebra, na Suíça, na Europa por algum momento, mas influenciou todo o Ocidente. Há tratados de economia, de política que se valem dos escritos de Calvino. Talvez você pudesse falar isso, olha, eu imaginava, eu planejei minha vida toda no sentido, Deus fez as coisas, mudou tudo, me levou para outro lado, e eu vejo Deus usando minha vida hoje dessa forma. Por vezes Deus faz isso, irmãos, e a gente deve se preocupar menos em tentar às vezes determinar ou escolher, ou querer dar as regras para Deus, e mais nos alegrarmos nos caminhos que o Espírito Santo conduz para as nossas vidas, que nem sempre são aqueles que nós planejamos. Mas por que eu estou falando isso nessa introdução? Porque nós vamos ver, irmãos, que nessa preciosa, embora muito curta, epístola de Judas, que não é o Iscariote, esse Judas não é o Iscariote, Judas era um nome até certo ponto comum, esse Judas não é o Iscariote que traiu Jesus, é outro Judas, vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Nessa breve epístola, mais breve, mas muito profunda, nós vamos ver logo do início que Judas não planejava escrever esta carta. Por isso que eu dei essa mensagem, o título, A Carta de Judas que Não Temos. Judas queria escrever outra coisa. Judas planejava escrever sobre questões relativas à salvação. Judas planejava escrever sobre, talvez, a fé em Jesus Cristo, sobre o desenvolvimento da fé. Não sabemos exatamente o que Judas planejava. Ele dá algumas dicas aqui, mas não muitas. Mas Judas planejou escrever uma coisa. Judas planejou enviar alguma coisa para aqueles irmãos que também não sabemos exatamente quem eram, mas aprove a Deus que ele mudasse o rumo da história, aprove a Deus que Judas mudasse o curso da sua pena, por assim dizer, e ele escreveu outra coisa, diferente do que ele planejava, e essa outra carta que aqui nós temos é que entrou para as Escrituras, irmãos. Nós não sabemos se Judas escreveu o que ele planejava escrever. Se ele escreveu ou não, nós não sabemos, mas se ele escreveu, nós não temos. O que entrou para a Escritura foi aquilo que Judas não planejava escrever, mas se viu forçado pelas necessidades a escrever para os irmãos, e hoje, 2000 anos depois, estamos aqui lendo, meditando, refletindo, e com o auxílio do Espírito Santo, sendo instruídos na palavra que Judas não queria escrever. Mas quem é esse Judas? Primeira coisa, há fortes indícios, alguns estudiosos entendem isso, que esse Judas era irmão de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Senhor Jesus Cristo. Judas, ele se identifica aqui como irmão de Tiago,
E esse Tiago, há fortes indícios que fosse irmão de Jesus. Vá comigo em Marcos, capítulo 6. Nós não cremos na doutrina da perpétua virgindade de Maria. Nós cremos que Maria concebeu Jesus, quando concebeu Jesus era virgem, por isso que no credo apostólico fala que nascido da Virgem Maria, mas que depois ela viveu uma vida de uma mulher piedosa comum e teve filhos. Em Marcos, capítulo 6, abri Mateus, Marcos capítulo 6, Jesus está indo para a sua cidade. Olha o que diz, Marcos 6, versículos 1 a 4. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Preste atenção agora, não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Claro que aqui não está dizendo claramente que esse Judas é o que escreveu a carta, mas é bem possível que o Judas que escreveu a carta, na qual estamos debruçados nessa manhã, e ficaremos nos próximos domingos pela manhã, se Deus assim permitir, era irmão de Jesus Cristo. Mas olha que curioso, versículo 1, olha como ele se apresenta. Judas, irmão de Jesus Cristo. É isso que está escrito aí? Judas, servo. A palavra no grego é doulos, que é escravo. Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E aí duas coisas aqui já são interessantes, irmãos, porque Judas, ele entendeu que a pessoa de Jesus Cristo, ela muda tudo em nossas vidas. Então o que importa mais agora não é se de fato Judas era irmão de Jesus Cristo, e eu creio que era, e muitos estudiosos seguem nessa linha, mas não importa mais se ele era irmão de sangue de Jesus Cristo, mas ele agora importa que ele é um servo de Jesus Cristo. E aí eu entendo, irmãos, que quando a gente entra no reino de Deus, a gente não deve desprezar a nossa família. A Bíblia está lá no 5º mandamento, honra pai e mãe, e não fala honra até casar. Eu falo isso muito para jovens quando estou orientando para casamento. A Bíblia fala honrar pai e mãe, não fala até o casamento, depois esquece. Não, é honrar até o fim. Honra pai e mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor te dá. 5º mandamento, é repetido no Novo Testamento. Então, a Bíblia nos orienta dessa forma. Não estou dizendo que devemos desonrar nossa família. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. A esposa deve honrar o marido e submeter a ele como ao Senhor. Os filhos devem ser obedientes aos pais. Os pais devem criar os filhos na admoestação do Senhor e não irritá-los, como diz lá em Efésios e também em Colossenses. Então, a Bíblia não despreza a nossa família, mas, irmãos, a nossa identidade em Cristo, a nossa relação com Cristo, ela sobrepuja, ela está acima de qualquer outra. Então, Tiago não se apresenta mais como irmão de Jesus Cristo, sim, como irmão de Tiago, mas como servo, escravo de Jesus Cristo, e assim devemos ser nós, irmãos. Nós somos escravos. A Nova Vida tem o hábito de usar o colarinho clerical, que é esse que eu estou usando aqui essa manhã. Todos os pastores em cultos solenes, cultos públicos, normalmente usam esse colarinho. Outras igrejas usam também, mesmo igrejas protestantes, não só a igreja católica. E isso aqui simboliza uma coleira, irmãos. Tem gente que fica querendo botar, que bonito, um dia quero usar um colarinho desse. Isso aqui significa uma coleira. Significa que o pastor, ele é um escravo. Igual os escravos, antigamente, eles usavam uma coleira de ferro amarrada à corrente. O que significa isso é que o pastor, ele é um escravo de Jesus Cristo. Ele é um servo e não uma estrela, como alguns pastores se entendem hoje. Tem pastores que chegam na igreja carregando a mala e os diáconos ficam disputando para carregar a mala. Isso é patético, isso é ridículo. Mas o pastor, ele é um servo de Jesus Cristo, assim como cada um de nós deve ser. E Judas não se apresenta como irmão de sangue de Jesus Cristo, mas como um escravo dele, um servo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ele fala irmão de Tiago, mas ele não explica quem é esse Tiago. O que nos dá a entender que possivelmente esse Tiago era alguém muito proeminente, já muito conhecido na igreja. E aqui nós vemos outra questão que nos dá um indício do caráter piedoso, do caráter de homem de Deus de Judas, porque ele não está preocupado em aparecer mais do que o irmão. Judas sabia que Tiago tinha
tinha mais evidência na igreja do que ele. E ele fala, eu sou o irmão de Tiago. Isso aqui nos ensina algo, irmãos. Muitas vezes, a gente fica mais incomodado com o sucesso do outro do que com os nossos próprios fracassos. Às vezes você não tem problema nenhum em passar por dificuldades, ou então teus planos não seguirem do jeito que você imaginava, mas se você vê alguém, um irmão, uma irmã, ou um parente, ou um amigo, ganhando mais do que você, tendo uma vida mais tranquila do que você, tendo um casamento aparentemente mais abençoado que o seu, isso aí às vezes incomoda o coração, e não deve ser assim, irmãos. A Bíblia fala para chorar com os que choram, amém? E deve ser assim, mas também fala para nos alegrarmos com os que se alegram. Às vezes é mais difícil se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Então se alegre. Judas não fala, olha, Tiago, meu irmão, ele é muito importante, mas eu sou também, tá? Ele só se apresenta irmão de Tiago, todo mundo vai saber quem é Tiago, porque eu preciso me apresentar, porque eu não sou tão conhecido como ele. Como você lida com isso? Quando as pessoas que estão ao seu lado têm mais proeminência, têm mais visibilidade do que você deixa a inveja entrar no teu coração e consumir a tua alma e gerar uma raiz de amargura que pode contaminar a muitos, como diz lá em Hebreus, que a gente não deve deixar criar raiz de amargura em nosso coração que venha contaminar a outros. Ou você se alegra, glória a Deus que o meu irmão, glória a Deus que a minha irmã, que o meu tio, que o meu filho, que o meu amigo está prosperando na vida dele, que Deus o abençoe, que Deus me abençoe também e que eu seja fiel naquilo que Deus me concedeu. Isso é uma coisa que acontece muito entre pastores, irmãos. Tem gente que acha que pastor não tem pecado, que pastor não faz compras, que pastor não tem filho doente, que não bate carro. Mas isso é um ledo engano. E, infelizmente, tem muitos pastores, às vezes, quando se encontram em conferências, em congressos, eu já ouvi alguns pastores falando sobre isso, que a pergunta que mais coça na língua é: quantos membros tem na sua igreja? Qual é a receita financeira da sua igreja? Isso é pecado, irmãos. Não é pecado você trocar ideias e pedir ajuda, mas você querer mostrar algo para os outros. Não deve ser assim, irmãos. Judas, possivelmente, isso aqui eu estou especulando a partir do estudo de um homem que eu estou gostado muito dos comentários dele, chamado Michael Green, e ele desenvolve isso, que possivelmente Judas está mostrando que ele não está preocupado que o irmão dele tinha mais visibilidade na igreja do que ele. Ele bota, eu sou o irmão de Tiago. Sabe aquela coisa? Né, quando nós pais passamos muito por isso, né? Chega uma fase da nossa vida que você não tem mais nome, você é o pai de fulano, né? Você, André, é o pai da Aline. Não sei nem o nome dele, sei que é o pai da Aline, isso já deve ter acontecido contigo. Né? Isso não acontece conosco, né? A Silvaneide é a avó da Sofia, mas não sei o nome dela, não sei que ela é a avó da Sofia, não é assim que acontece? Sou o pai do Daniel e da Raquel. Tiago não está preocupado em exaltar o nome dele, está preocupado em exaltar o nome de Cristo. Então isso deve servir de lição para nós, irmãos. Não deixe seu coração ser conturbado pela inveja, porque o outro está avançando na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida material, na sua vida ministerial. Louve a Deus por isso e seja fiel naquilo que Deus te concedeu. Se Deus te concedeu uma família, que te concedeu, seja fiel a Deus na sua família. Se Deus te concedeu o trabalho que você tem, seja fiel a Deus no trabalho que você tem, e não inveje o trabalho, a família, o dinheiro, os bens ou o ministério do outro. E Tiago continua assim, Judas continua assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E aí ele fala aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Isso aqui é muito lindo, irmãos, porque Deus nos chama, Deus nos ama e Deus nos guarda. Se você tem certeza que Deus te chamou, e nós devemos ter essa certeza, crente não tem que ter dúvida da salvação, nós temos que ter certeza e louvar a Deus. Quando chegarmos, como fizemos essa manhã, que foi tão lindo o louvor, eu fico, às vezes, o diácono José Paulo deixou a igreja cantar em alguns momentos, isso é muito bom, e eu ouvi a igreja cantando, isso é maravilhoso, precisamos cantar, irmãos. Ontem teve uma conferência de louvor o dia inteiro online, eu ouvi boa parte dela, mesmo fazendo outras atividades, que eu não tinha como parar para ouvir, mas fiquei ouvindo, e falava-se muito sobre isso, a importância de cantarmos, a igreja cantar, a Bíblia ordena. Estudamos isso ano passado, temos um livro aqui que fala sobre isso, eu recomendo se você quiser se aprimorar nesse assunto, o livro Cante, fala sobre ministério de música, mas para a igreja como um todo, cantar, temos que cantar, irmãos, e é tão bom ouvir a igreja cantar. E nós temos que ter essa certeza que fomos chamados por Deus, que fomos amados por Deus e que somos guardados por ou em Jesus Cristo. Aqui poderia ser traduzido guardado por Jesus Cristo, mas também poderia ser traduzido guardados em Jesus Cristo, porque Ele nos chamou, Ele nos garante, irmãos. Lembra de Filipenses 1,6, quando o apóstolo Paulo fala, aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo, irmãos.
Eu não confio na minha carne, eu não confio na força do meu braço, mas eu confio que Jesus Cristo é poderoso para me sustentar e guardar até aquele grande dia em que estarei diante dele. Então ele nos guarda, Deus nos chama, Deus nos ama e Deus nos guarda em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. João Calvino, que eu citei há pouco, ele fala que a vocação, o chamado vem de Deus Pai. Ele nos regenera por seu Espírito e ele nos preserva pela mão de Cristo. Então nós vemos a ação da Santíssima Trindade aqui, nos chamando por uma vocação de Deus o Pai, nos regenerando por obra do Espírito Santo e nos preservando com a mão poderosa de Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Judas gostava de tríades, irmãos, que são 3 elementos. Então, primeiro ele fala que nós somos chamados, amados e guardados, e agora ele fala, no versículo 2, ele faz uma saudação dizendo: misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Essas saudações eram típicas nas cartas da época dos apóstolos, mas não era muito comum colocar misericórdia. Por exemplo, na Bíblia você encontra a saudação assim somente nas cartas de Paulo a Timóteo, até porque Paulo estava escrevendo para um jovem pastor, e o pastor precisa de muita misericórdia de Deus para conduzir o ministério de forma que agrade ao Senhor. Então Paulo fala a Timóteo: misericórdia, graça e paz vos sejam concedidas. Mas também, volte um pouquinho na sua Bíblia, para a 2ª de João, também é uma carta que só tem um capítulo. Segunda de João, versículo 3, Paulo fala de misericórdia a Timóteo. Agora João, escrevendo possivelmente a uma igreja, que também não sabemos qual foi, ele diz assim, 2 de João, versículo 3, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Mas por que João saúda aqueles irmãos com misericórdia? Avance para o versículo 10 aí de 2 João, versículo 9, vamos ler os versículos 9 e 10, olha o que diz: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, olha o que diz João, uma palavra dura: não o recebam em casa, nem o saúdem. Olha o versículo 11, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Então, se você tem aquela ideia de que o crente tem que ser aquele cara politicamente correto, que se dá bem com todo mundo, que está sempre bem com todo mundo, sorrindo para todo mundo e achando todas as coisas boas e maravilhosas na vida, eu quero te dizer que não é bem assim. Se alguém quiser entrar na tua casa para te ensinar falsas doutrinas, não permita, isso que a Bíblia está dizendo, não sou eu. Então está falando, se alguém quer entrar na tua casa, talvez a igreja nessa época se reunisse em casas, e aí, reunido em casa, os falsos mestres queriam entrar ali e ensinar coisas erradas, vão falar, não deixa, não recebam em casa, nem saúdem aqueles que tragam falso ensino. Então, irmãos, vimos Pedro em toda a exposição de 2 de Pedro, tratando com seriedade essa questão do falso ensino. E a igreja hoje está repleta de falso ensino. Abra o YouTube, você que já está, não agora, mas depois do culto, ou você quando chegar em casa e pesquise tanta besteira que está sendo pregada. E quando eu falei lá de 2 de Pedro 2, Pedro fala que muitos seguirão falsos mestres. Não se surpreenda se alguém ensinando, com perdão da expressão, abobrinha, tiver muitos seguidores nas redes sociais, está previsto isso. Mas Pedro adverte sobre isso, Paulo adverte sobre isso de forma muito enfática lá, os Gálatas. Ele fala que, foi falado na escola dominical pelo irmão Giovanni semana passada, Gálatas 1, que Paulo fala que ainda que um anjo do céu, ou mesmo um dos apóstolos, ensinasse um evangelho que fosse além do que eles tinham ensinado, que fosse anátema é maldito, irmão. Então Paulo fala, é maldição o evangelho que vai além do que a Bíblia nos ensina. Pedro nos orienta sobre isso. João fala, não receba em casa quem quiser trazer um falso ensino. Para com essa ideia de que o crente tem que se dar bem com todo mundo. No que depender de vós, diz a palavra, tende paz com todos os homens. Não vai sair brigando à toa, mas não espere que todo mundo vai ficar muito feliz e contente com você, porque você está na igreja. Sofreremos retaliações, sofreremos ofensas. Isso está previsto. E Judas, assim como Paulo adverte, como Pedro adverte, como João adverte, ele está falando aqui sobre o falso ensino, sobre os falsos mestres. Eu falei há pouco da teologia do coach, que a vida espiritual virou moda agora o negócio de ativar, ative não sei o que, ative, irmãos, ative é coisa de, sei lá, de cartão de crédito, não é de vida espiritual, quer ativar o quê? Não tem poder para ativar nada.
Muitas coisas esquisitas têm sido pregadas por aí, muitos crentes incautos, desavisados, bebem dessas águas sujas e contaminam a sua alma e o seu coração com ensinos diferentes daquilo que diz o Evangelho. É algo tão sério, irmãos, que não está somente nos escritos de Pedro, de Paulo, ou de João, ou de Judas, que já seria suficiente, mas o próprio Cristo nos adverte sobre isso no Sermão do Monte. Cuidado, tenham cuidado. Em Mateus 24, ele fala, Mateus 24, 24, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, que se possível fosse, enganariam até mesmo os eleitos. Palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Cuidado, meu irmão. Para de achar que a vida cristã é um passeio no parque. Como tem dito frequentemente nessa série de mensagens, se assemelha muito mais a um campo de batalha. Então, talvez por isso, Judas, voltando a Judas, versículo 2, inicia a sua epístola saudando com misericórdia, irmãos. Que a gente carece da misericórdia de Deus a cada dia, para não sermos consumidos, como diz Jeremias, em Lamentações 3. Esse autor que eu citei, o Michael Green, ele fala que a gente vai ter misericórdia da parte de Deus, a paz por dentro, que ele fala misericórdia, paz, e o amor ao próximo. O amor aqui pode ser ao próximo ou ao próprio Deus. A Bíblia fala, nós cantamos essa manhã na primeira canção, que o amor de Deus é derramado em nossos corações, Romanos capítulo 5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo. Nós não cremos mais que você precise orar pedindo a Deus que te batize com o Espírito Santo. Se você já é um crente, se você já crê em Jesus Cristo de todo o coração, o Espírito Santo já habita em você. Precisamos pedir para sermos cheios desse Espírito, e isso pode você vivenciar experiências com Deus, com ser cheio da plenitude do Espírito Santo, não uma vez, mas várias ao longo da vida. Mas lá em Romanos 5 fala, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou que já nos foi dado. Também em Romanos 5 fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então temos paz com a pessoa mais importante do universo. Às vezes a gente não fica chateado quando se aborrece com alguém, às vezes você fica querendo ligar para uma pessoa, mas você briguei com fulano, você fica meio assim de entrar em contato. Mas, irmãos, a pessoa mais importante, mais poderosa, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder, que Jesus Cristo falou, temam não o homem que pode matar o corpo, mas temam aquele que pode jogar corpo e alma no inferno. Palavras de Jesus Cristo, que é Deus. Com esse que é realmente o Todo-Poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro, com ele nós temos paz por meio de Jesus Cristo, irmão. Então é isso que mais importa. Então, Judas fala, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Citando mais uma vez Calvino fala aqui, cadê? Graça é o efeito da misericórdia, pois não há outra razão pela qual Deus nos abraça em amor, senão que ele se apiede de nossas misérias. Então Deus olha para nós como miseráveis. Como disse Lutero, somos todos mendigos em busca do pão, irmãos. Por isso que essas teologias que exaltam o homem são malignas, porque nós temos que entender que nós somos homens e mulheres falhos e pecadores, mas Deus olha para nós e se apieda, e por misericórdia, no seu coração ver a nossa miséria, Ele estende a sua mão de graça, o seu favor imerecido e nos alcança. Louvado seja Deus. Então, primeiro ponto, essas duas tríades benditas, fomos chamados, amados por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, e devemos ter misericórdia da parte de Deus, paz em nossos corações, e amor por Deus e pelo próximo multiplicados em nossas vidas. E a segunda parte, versículos 3 e 4, eu vou falar da carta de Judas que nós não temos, que é o tema da mensagem, que eu falava no início. Judas, possivelmente o irmão de Jesus Cristo, e de Tiago, certamente, ele pretendia escrever uma outra carta, que nós não sabemos se ele escreveu, mas certamente nós não temos. Mas ele escreveu a carta que ele não pretendia escrever, e é essa que nós temos, e faz parte das Sagradas Letras. Olha o que diz o versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo, para que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Judas queria falar sobre salvação, Judas queria falar das bênçãos da salvação, Judas queria falar da graça, do amor de Jesus, mas surgiu uma necessidade na igreja, irmãos.
E o Michael Green, ele fala assim: o pastor verdadeiro é também um vigilante. Pastor que só fala que tudo é bom, tudo é maravilhoso, não está cumprindo bem o seu papel, irmãos. É que tem que falar que tudo é ruim, tudo é mal, não. Mas precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos aos muitos lobos que cercam o rebanho de Cristo que foi confiado a nós. Atos 20, 28, Paulo fala isso aos presbíteros de Éfeso, na praia de Mileto. Paulo fala para que eles cuidassem de si mesmos e do rebanho que Deus confiou a eles, que Cristo comprou com seu próprio sangue. Então precisamos vigiar. E Judas, como um bom pastor, assim como Pedro foi um bom pastor e alertou aqueles irmãos, Judas queria falar de salvação, Judas queria falar de coisas boas, como lemos aqui, estava muito ansioso para escrever acerca da salvação que compartilhamos, mas surgiu uma necessidade, irmãos. E eu botei uma frase aqui: as nossas prioridades devem ser avaliadas à luz das necessidades. Prioridades avaliadas à luz das necessidades. Às vezes você quer muito fazer uma coisa, mas há uma necessidade mais urgente que nos chama para atender aquilo ali. Um filho fica doente, você está com planos para fazer alguma coisa, você vai concentrar seus esforços em cuidar do seu filho, da sua filha. Você tem alguma coisa que você não contava, um imprevisto, surge a necessidade de resolver, você vai resolver. Judas queria escrever, só que a sua prioridade foi mudada porque havia uma necessidade no seio da igreja para quem ele escreveu, que nós não sabemos quem foi, para aqueles irmãos ali. Judas precisava escrever para eles. E aí o que ele tinha que escrever? Como lemos aqui, para que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Por isso que eu tenho dito, irmãos, a nossa vida cristã é uma vida de batalha. Não quero dizer com isso que a gente tem que procurar problema, procurar sofrimento. Falei sobre isso na pregação de domingo passado à noite, sobre 2 Timóteo 4, falando do fim dramático da vida do apóstolo Paulo, que agora está na presença do Senhor, sem dores, sem lágrimas, sem sofrimento, mas seus dias finais foram muito difíceis. Mas eu falava: o cristão não tem que buscar o sofrimento. Não estou advogando uma teologia do sofrimento. A gente tem que sofrer. Se você não estiver sofrendo, você não é um crente de verdade. Não é isso. Não vai buscar o sofrimento. Se você pode evitar o sofrimento, evite. Se você pode viver com sabedoria e graça para evitar situações difíceis, evite. Você pode evitar problemas, evite. Não vamos procurar sofrimento. Mas, ao viver uma vida cristã que glorifique a Deus, fatalmente, em alguns momentos, e muitas vezes, em muitos momentos, nós vamos ter que batalhar pela nossa fé, irmãos. Batalhar no nosso coração, batalhar na nossa mente, batalhar para que aqueles que estão ao nosso lado, sejam filhos, sejam cônjuges, sejam pessoas que nós nos sentimos responsáveis espiritualmente por elas, possam ter acesso à palavra de Deus. Batalhar contra a nossa própria preguiça, contra a nossa própria indolência de não querer ler a Bíblia, de estar preguiçoso para orar. Nós passamos por isso, irmãos, de desligar às vezes uma televisão, sair das redes sociais, que só roubam o nosso tempo e acrescentam tão pouco. Abandona isso tudo e fala: tem que batalhar em oração. Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala de um homem chamado Epáfras, que batalhava pelos Colossenses em oração. Temos que orar, irmãos, batalhar em oração uns pelos outros. Isso dá trabalho. Então Judas fala: olha, eu queria falar sobre outras coisas, eu tinha outras prioridades, mas surgiram urgentes necessidades, e eu preciso falar com vocês sobre isso. E aí no versículo 4 ele descreve isso de forma mais explícita. Versículo 4 diz: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Curioso que Judas não fala: esses homens podem um dia se converter, não, ele falecer e já está condenado. Mas ele adentrou o seio da igreja, ele estava no meio da igreja trazendo problema, infiltrou dissimuladamente, não chegou falando: sou um falso profeta, com uma camisa assim, sou um falso mestre, vou desviar todo mundo, vou ensinar um monte de besteira. Não foi assim, foi dissimuladamente. Dissimuladamente. Você pode receber um link do YouTube e achar: esse pastor, essa irmã, esse missionário, fala tão bonitinho, olha que coisa legal, como fala bem, como é eloquente, como tem um bom discurso. Cuidado. Os falsos ensinos e os falsos mestres entram dissimuladamente para nos desviar da fé em Jesus Cristo. E ele deixa claro: são ímpios. Eu resisti um pouco em falar isso, mas eu vou falar o milagre, mas não vou dizer o nome do santo. Essa semana eu vi um anúncio de uma grande loja varejista, passei até no grupo de liderança, e mostra assim,
uma pessoa ligada a religiões afro-brasileiras, um judeu, um católico, mostrando que estava todo mundo se confraternizando para o Natal, e daqui a pouco, fulano de tal, pastor evangélico. Eu falei, que legal, né? Podia botar só evangélico, mas quer fazer questão de... E é um homem que, se não me engano, já está no 5º casamento, um libertino, um imoral. Não estou dizendo que esse homem não tem a salvação, não. Confesso que eu acho difícil, mas para Deus não é impossível. Não cabe a mim determinar quem vai ser salvo ou não. Talvez se Judas vivesse no dia de hoje, ele botasse esse aí no pacote, que a condenação dele já está sentenciada. Mas não cabe a mim determinar isso. A salvação pertence ao Senhor. Deus me salvou, pode salvar ele também. Eu sou tão pecador quanto ele. Mas, irmãos, quando vê lá pastor evangélico, e sabe do histórico, e vê ele batendo palma, confraternizando, bebendo vinho, com pessoas de outras religiões, que nós devemos amar, devemos evangelizar. Mas o que está dizendo ali? Todos somos irmãos, está tudo tranquilo. Um homem libertino, um homem imoral. Isso passa na televisão bem grande. Falando que você não pode assistir o anúncio, que é involuntário. Às vezes você está assistindo alguma coisa, passa um anúncio. Falando que você está pecando em assistir um anúncio. Estou falando, qual é o efeito que isso vai gerar na cabeça das pessoas? Todo evangélico tinha que ser igual esse aí. De ser amigo de todo mundo, de confraternizar com todo mundo. Por que ele ia ter que achar que a religião dele é a única certa? Por que ele ia ter que achar que a mensagem dele é a única que leva à salvação? E pastor, então, esse é um pastor bom. Talvez você ouça amanhã no seu trabalho, amanhã é feriado, né, na terça-feira, um amigo de trabalho falando assim, viu o pastor fulano de tal? Ele está bebendo vinho na mesa com um monte de gente de outras religiões. Você não acha que isso é o certo? Jesus não pregou o amor? Fica para a aula da escola dominical para você aprender um pouquinho a responder sobre essas coisas. Está aí, irmãos. Já é Natal. Ano de 2021. Judas parece que escreveu ontem essa carta. Abra os seus olhos. Os falsos mestres, os imorais, os libertinos estão aí pregando que pode tudo. Não, mas você teve problema no seu casamento, separa. Deus vos chamou, Deus tem chamado você para ser feliz. Deus tem nos chamado a sermos fiéis, irmãos. Se formos felizes é um bônus. E devemos batalhar e buscar um casamento feliz. Mas batalhar pelo nosso casamento, batalhar pela nossa família. Cuidado. Não estamos vivendo em dias tranquilos. Olha o que diz, já vou caminhando para o fim, mas 1 de João, volte aí pertinho, 1 de João. João também tratando sobre isso, olha o que ele diz. Talvez você pense, mas como é que entrou no meio do povo de Deus esse tipo de gente? Que nega Jesus Cristo. 1 de João 2, versículos 18 e 19. Diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. E olha o que diz João, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, nos dias dos apóstolos, já tinha gente que se infiltrava na igreja para causar confusão e depois saía. E a gente precisa estar de olhos abertos, irmãos, porque os nossos dias não são em nada diferentes. Pedro falou muito sobre isso, falei extensivamente na exposição de Pedro sobre os falsos mestres. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve, cuidado com as músicas que você ouve. Ontem falavam sobre isso nessa conferência online, de um ministério muito abençoado, Cante a Escritura. Se você quiser conhecer, depois pesquise lá, Cante a Escritura. Muito voltado para músicos, ministros de música, mas tem muita coisa boa ali que você que não é músico ou não trabalha no ministério de música pode ser edificado também. Cuidado com as músicas que têm ocupado sua mente. Elas cantam a palavra de Deus, cantam a doutrina, ou são totalmente centradas nos homens, como muitas músicas são hoje em dia. Os falsos mestres estão aí, irmãos. Cabe a nós estarmos de olhos abertos, dependendo do Espírito Santo. E a urgência era tanto que Judas ia escrever sobre um assunto, mudou o rumo da sua prosa, por assim dizer, e justamente isso que ele não planejava fazer é o que entrou para as Escrituras e está nos abençoando até o dia de hoje. Talvez você tenha planejamentos para a sua vida, que você imaginava que as coisas fossem muito diferentes. Mas pense menos nos seus planos e foque mais naquilo que Deus tem para a tua vida.
E procure glorificar a Deus com o que Ele deu a você hoje. Deus deu a Judas o encargo, a missão de escrever sobre falsos mestres. Ele foi obediente e escreveu. E estamos aqui nos beneficiando disso até o dia de hoje. Se Deus te deu o encargo de cuidar de uma pessoa enferma, se Deus te deu o encargo de batalhar por um casamento, se Deus te deu essa missão de evangelizar uma pessoa difícil, se Deus te deu a missão de honrar seus compromissos financeiros, seja como Deus faz com que todos nós devemos honrar, seja fiel naquilo que Deus te concedeu e creia que Ele pode glorificar o nome dEle em sua vida. Judas segue com alguns exemplos que eu vou falar mais na semana que vem. Versículos 5 a 7, ele fala do Egito. Lembre-se que Deus libertou o povo de Israel do Egito, mas muita gente morreu no deserto. Cuidado, tem gente que chega à igreja como o povo de Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho e foi para o deserto, mas morreu no deserto. Depois no versículo 6 ele fala dos anjos. Os anjos estavam na presença de Deus, desobedeceram, foram condenados, estão guardados em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia, o final do versículo 6. E o versículo 7 fala de Sodoma e Gomorra. 3 exemplos, mostrando o quê? Deus vai julgar a impiedade. Deus não vai deixar barato. Você acha que Deus está vendo isso tudo e vai deixar do jeito que está? Só que Deus tem o seu tempo. Deus tirou o povo do Egito, andou com o povo pelo deserto, e o povo se rebelava e Deus entrava com juízo. E muitos andaram no deserto muito tempo e morreram no deserto. Os anjos estavam na presença de Deus, se rebelaram, foram condenados, e a sua condenação final ainda virá. Sodoma e Gomorra ficou lá por algum tempo, com todo tipo de imoralidade sexual, inclusive com uma ênfase muito grande na homossexualidade, como é presente em nossos dias. E Deus estendeu por um tempo, tirou Ló, sua mulher e suas 2 filhas, sua mulher que depois olhou para trás e virou uma estátua de sal, e aí veio o juízo. Mas o juízo não veio ainda, mas vai vir, irmãos. Que Deus abra os nossos olhos, irmãos, porque é uma necessidade urgente de buscarmos a presença de Deus e glorificarmos a Deus com as nossas vidas e sabermos que nós não somos passivos no reino de Deus, precisamos ser ativos, cuidar, batalhar pela nossa fé e crer que Deus é poderoso para nos sustentar. Amém? Feche seus olhos, faça a sua oração.